mas eu sou Andréa Sanches, pode me chamar de Ideia. E, para quem não sabe, eu sou cofundadora da Axis, que foi fundada há pouco tempo, em 2017, com muito carinho e com muita dedicação. É uma empresa hoje que trabalha com apoio ao desenvolvimento humano, especificamente por meio de teorias, de tecnologia e instrumentos de assessment, sempre voltado para apoiar o desenvolvimento humano. E porque a gente gosta muito de dividir o tema, de conversar, de refletir, de instigar, a gente resolveu fazer esse bate-papo falando de 3 assuntos que são muito peculiares ao nosso trabalho: conexão, perfis, autoconhecimento e excelência. E por que excelência? Bom, quem vai falar para vocês sobre excelência é uma pessoa que ela não só fala disso, ela vive isso. Quem trabalha ao lado dela sabe que o que ela vai trazer para a gente aqui não é algo só escrito no livro, mas faz parte de como ela leva isso em todas as estratégias, para todas as pessoas que trabalham com ela e que estiveram ao lado dela, como aluno, como colega e como pessoas que partilham outros projetos. Então, eu estou falando da nossa professora, psicóloga, amiga querida, Isabela Mioto. Quem não conhece, acabou de conhecer, né, Isa? Mas aqui hoje é difícil também que não te Muita conhece. gente que não me conhece. Uma ótima noite. Queria convidar todos para um bate-papo onde a gente pode se provocar, fazer uma pausa, pensar um pouquinho, né, sobre as escolhas que a gente tem feito na vida. Será que a gente consegue hoje ter ideia de qual é a nossa diferenciação para poder integrá-la aos contextos que nós estamos inseridos? Quem traz isso não sou eu, são 2 grandes mestres que, para nós, né, acho que muito conhecidos na maioria aqui, que é Luciano Meire e Helder Camei, quando eles colocam a matriz do plenitude. Não sei se algumas pessoas já viram, Ana, não sei se você já viu essa matriz, Ana Paula Peron, que é super antenada, né? Eles trazem a importância da gente encontrar a nossa diferenciação. Porém, se a gente não coloca a nossa diferenciação em prática, a favor dos contextos, ela não traz o resultado que a gente gostaria. E às vezes a gente se integra demais, mas não sabe exatamente qual é a nossa diferenciação. E a gente consegue chegar na plenitude quando entende da nossa diferenciação e coloca a favor de si dos contextos que nós estamos inseridos. E eu acho que o autoconhecimento nos ajuda nisso, daí eu queria começar com essa reflexão e fazer essa pergunta para todo mundo que está aqui. Qual é a sua grande diferenciação? Ai, Isa, de bate-pronto assim. O que você faz tão bem que provavelmente, se perguntássemos para várias pessoas, elas responderiam recorrentemente sobre aquilo que você faz bem? Pode escrever? Pode escrever, estou perguntando. Opa, então vamos lá, gente, vamos escrever. E eu entendo que quando a gente encontra a diferenciação, isso tem a ver, e coloca em prática, fortalece muito a nossa autoestima. Porque, de alguma forma, a gente se reconhece, mas também é reconhecido pelo resultado que a gente gera por aquilo que nós trazemos e entregamos, de alguma forma, né? E aí, quando você fala da excelência, por que eu resolvi escrever sobre excelência no livro Soft Skills 2? No primeiro livro, eu escrevi sobre autoliderança, que é um tema que eu adoro, mas fiquei muito em dúvida. O que eu ia escrever? Qual soft skill eu ia, né, me referir? Aí eu lembrei da primeira vez que eu fiz o teste do livro Descubra Seus Pontos Fortes. E o meu primeiro ponto forte foi excelência. E eu fui entender exatamente o que era excelência, que era muito mais do que só buscar para a tua vida fazer as coisas cada vez melhor. Eu fui entender no Buckham, que é o autor do livro, e aí, Déia, eu tenho certeza, depois eu conto, você se comunica muito bem e passa a mensagem muito bem. E aí, eu entendi que também era você encontrar essa excelência nas pessoas. Por isso que eu começo fazendo essa pergunta a todos nós.
qual é a tua grande diferenciação? E aí eu conectei com o meu propósito de vida, que tem muito a ver com isso. Depois de muito tempo pesquisando, quem me conhece sabe que eu declaro que meu propósito de vida é acender luzes. Isso tem a ver com observar e comunicar a luz das pessoas para trazer à tona a sua potência para si e para o mundo. Porque eu acredito que existem muitas pessoas, eu uso um termo, né, desencaixadas, com talentos, mas que não conseguiram integrar esses talentos, essa diferenciação. Às vezes pessoas certas nos lugares errados, porque não fizeram escolhas com consciência. E aí vem a importância do autoconhecimento. O Luciano Meira traz muito fortemente que o nosso potencial humano, ele é ilimitado, né? O potencial humano é ilimitado. E a excelência também tem a ver com isso, porque quando a gente vai ler o livro do Daniel Pink, não sei se vocês já leram, que é o livro que se chama Motivação 3.0, onde ele traz, né, a tríade para a motivação 3.0, que é a excelência, o propósito e a autonomia. E no livro ele fala, uma das questões que ele traz em relação à excelência, que a excelência é uma assíntona. E isso me trouxe muita reflexão, né? O que é uma assíntona, para quem não sabe? Na definição literal, é uma reta que, se prolongada indefinidamente, ela vai se aproximando cada vez mais de um ponto de tangência de uma curva, mas sem jamais encontrá-lo. O que isso significa? A excelência nunca pode ser alcançada, porque todos os dias eu posso ser melhor do que eu era ontem, e hoje eu sou melhor do que eu era ontem, e amanhã eu posso ser melhor do que eu era hoje. Então, esse é um ponto que ele traz, né? E aí eu trago muito a metáfora da espiral ascendente, que a gente veio nesse mundo para evoluir. E é estimulante, sob o meu ponto de vista, quando a gente entende o que a gente é bom e busca todos os dias se melhorar. E o Pink, o Daniel Pink, ele também traz que a busca da excelência não necessariamente é algo que seja só diversão, seja fácil. Ele fala que tem um esforço, pode ser que tenha um sofrimento, e que boa parte dos profissionais que chegaram a altíssimos níveis de excelência, eles exercitaram por mais de 10 anos. Então, eu comecei a pensar, poxa, já faz mais de 10 anos que eu dou aula, eu estou quase, né, indo nessa direção. Então, é uma busca constante, mas é claro que fica mais leve, mais divertido, quando a gente busca ser melhor naquilo que a gente tem paixão e naquilo que a gente acredita, tem consciência, que somos muito bons. Sim. Quando eu estava lendo, pra vocês terem uma ideia, esse livro, o Soft Skills, ele está no volume 2, e ele é um best-seller hoje, reconhecido pela Veja. E a gente tem vários autores trazendo temas de importância nessa questão do desenvolver soft skills de pontos de vista muito diferentes. E o que me chamou a atenção, que são assuntos da atualidade, que são assuntos rápidos, são temas que realmente a gente usa, mas falando especificamente da excelência, Isa, quando eu estava lendo, o que me chamou a atenção é que, sim, é tudo isso que você falou, mas traz um ponto que tem um esforço envolvidos para a gente melhorar a nossa performance no caminho da excelência, mas me chamou a atenção que, sem desconsiderar o prazer pelas conquistas. Porque já falando um pouquinho de perfil comportamental, já colocando como autoconhecimento no meio disso tudo, alguns perfis são muito preocupados em acertar sempre. Então, às vezes, o tema excelência pode trazer um peso nessa relação, porque eu tenho a preocupação em errar, a preocupação em não dar conta de ser excelente em tudo que eu faço. E aí me ocorreu que essa palavra, prazer pela busca e por concretizar excelência, mesmo que sejam ainda em pequenos contextos, me traz a sensação que a gente pode atenuar essa palavra e que ela pode acontecer com muito mais frequência do que a gente repara e percebe no dia a dia. Faz Será sentido? que você, sem dúvida, sem dúvida, porque também é uma fonte de energia, né? Quando a gente reconhece as pequenas conquistas.
Talvez você esteja falando de quem tem alta conformidade. Pode ser. Temos alguém aqui na sala que tem clareza de que alta conformidade. Se você nunca fez DISC, é fácil, tá? São aquelas pessoas que têm o sonho de serem perfeitas. Uhum, Ela acerta uhum. 98%, a média é 90%, você dá parabéns, ela fala parabéns por quê? Tem 2% que eu não acertei. Eu não acertei, exatamente. Está me parabenizando porque eu poderia ter sido melhor. Mas se a gente olhar a questão da excelência, para cada perfil tem uma busca de uma excelência diferente. Porque se a gente olhar a excelência da influência, é uma excelência que quer sempre ser reconhecido como uma pessoa diferenciada onde está. Sempre quer ser percebida como alguém que fez algo diferente, por isso merece uma notoriedade, um reconhecimento. Então, se a gente pensar em excelência para todos os perfis, cada um pode levar dentro do seu próprio eixo. Então, por mais que a conformidade, claro, né, ela é a mais preocupada em acertar, o alto I também pode ficar tristinho quando ele não é reconhecido por algo diferente. O alto D pode ficar muito impactado quando ele não for reconhecido pela excelência da busca dos resultados e por chegar rapidamente onde quer. E o S também pode se incomodar com a questão de não conseguir excelência nos planejamentos e no trabalho é feito com uma cadência dos ritmos do que se espera. Então, se a gente olhar dentro da nossa própria essência, a gente também busca a excelência, talvez com caminhos diferentes, sabe? E eu acho que esse é o grande ponto, né, Déia, que a gente quer abordar aqui. Quais são os caminhos que podem facilitar essa busca de excelência para cada perfil comportamental predominante dentro das suas próprias características. E aí, fortemente, entra o autoconhecimento como um grande apoiador de tudo isso. Então, assim, só voltando, né, a gente começa falando que talvez a primeira coisa, né, dentro da perspectiva que eu trouxe de excelência, é a gente encontrar o nosso ponto de diferenciação. Você cita a doutora Angela Lee Duckworth, quando ela traz na pesquisa dela a importância da perseverança também. Ela fala da relação talento e perseverança, e ela nos lembra, nas pesquisas dela, né, muito bem colocado, que muitas vezes só o talento, ou na maioria das vezes, ele não basta. A gente também precisa fazer um esforço para ser excelente a partir daquele talento, e que a perseverança pode superar em até 50% o talento, que é quando ela fala dos níveis de esforço para chegar naquele nível de excelência. Sim. Então, a gente primeiro ter consciência, buscar aprimorar, lembrando que nunca a gente vai chegar no melhor estado, a gente sempre pode alcançá-lo, né? Até o dia que a gente fecha o olho, a gente pode estar ali sendo melhor e mais excelente naquilo que a gente escolheu, e o autoconhecimento pode facilitar muito as estratégias para que a gente possa ser cada dia cada vez mais excelente. Falando, né, dos estilos comportamentais, dos diferentes estilos, eu queria até trazer para você uma provocação, assim, se você tivesse que dar um conselho para cada um dos estilos comportamentais predominantes, ou se você quiser trazer perfis associados também, né? Vou dar um exemplo. Não sei se tem alguém aqui que é alto D com alto C, que é o que a minha professora de DISC, que foi nada mais, nada menos que Andréa Sanches, né? Fala que foi uma das melhores professoras. É um perfil que você chama de alta exigência. Né? Isso pode ter um ponto muito positivo, mas também pode ter um ponto que dificulta essa busca. A grande questão, para mim, é a inteligência emocional, é o quanto você se conhece para regular esse comportamento frente aos estímulos do meio. Então, Déia, eu queria que você escorresse um pouquinho para a gente quais, né, as dicas que você dá para cada estilo comportamental ou para estilos comportamentais associados. Déia, só um segundo, eu vou aproveitar aqui para falar duas coisas. O pessoal está pedindo o que é D, o que é I, o que é S, o que é C. Então, vamos voltar um passinho e contar um pouquinho dessa teoria. E aí, na sequência, já vou deixar aqui o comentário da Natasha, que é um alto C.
Hoje em dia, ela tenta lidar com as falhas e erros e entende que não é perfeita, mas, ao mesmo tempo, se esforça para não cometer o erro de novo. Então, volta, conta e aí já parte a partir do C, contando um pouquinho dessas facilidades e dicas. Sim. Alguém que está aqui, tem muita gente que é bom nisso, viu, gente? Tem muita gente formada. Alguém aqui quer se arriscar a falar no meu, do tipo, eu deixo que eu falo, DISC, para quem ainda não conhece a teoria. Alguém aqui se habilita? Sim? Vamos, a gente ajuda. Alguém aqui se habilita? Um de cada vez, vai, gente. Não precisa todo Está mundo pedindo para falar com a professora, gente. Bom, para quem ainda não conhece, é uma teoria que a gente não vai conseguir falar muito sobre ela, né? Mas que traz tendência de perfil comportamental relacionada a facilidades comportamentais ou algum tipo, pode ter também alguma dificuldade comportamental relacionada ao jeito de fazer as coisas, a forma, os comportamentos que a pessoa leva para conseguir concretizar os seus projetos a partir dos próprios comportamentos e emoções que as outras pessoas observam. Então, dividindo em D e SC, trazendo muito assim direto, muito resumidamente, a dominância são pessoas que gostam de fazer as coisas com rapidez, que gostam de dar a palavra final sempre quando estão se relacionando na comunicação, que vão em busca de resultados expressivos o tempo todo, mais generalista. Imagina uma pessoa que, quando ela chega no ambiente, ela traz com ela um dinamismo, uma rapidez, tanto na fala, no jeito de falar e nas decisões. Então, por isso, ela é muito percebida rapidamente ao chegar no ambiente. O I de influência são pessoas que gostam de se conectar e interagir rapidamente com outras pessoas e tem essa facilidade. Persuasão, convencimento, small talk, aquele que vai chegando, tem um jeitão meio alegre, otimista, e mesmo que não conheça ninguém, já está aqui batendo papo falando da vida. O S, estabilidade, são pessoas que têm facilidade também com pessoas, mas de uma forma mais contida, de uma forma mais one-on-one, gostam de ser mais ouvintes do que falantes, têm uma facilidade para planejamento, para fazer as coisas num ritmo cadenciado, uma coisa de cada vez, estão bastante preocupados em acolher e trazer segurança no ambiente. E o C de conformidade são pessoas que gostam de buscar precisão, disciplina, análises, números, são muito organizadas, vão primar sempre pelas regras para fazer as coisas corretamente, e por isso tem um criticismo e uma régua alta com resultados, certo? Com resultados voltados sempre para detalhes e análise profunda de dados para tomar decisões. Então, são pessoas mais comedidas e não tão macrovisão, mais microgerenciamento e mais especialista, assim como S, certo? Agora, voltando na pergunta da Isa, se eu trouxer uma combinação de perfil alto-C... Só fazer um parênteses para a Josimere, dizendo que a Dé explicou os estilos puros, mas nós não somos um único estilo, só para, Josi saber, nós somos a soma da intensidade dos estilos. E quando a Andrea fala o D, o I, o S ou o C, ela se refere ao estilo comportamental predominante. Ficou claro para você, Josi? Ela se refere ao estilo comportamental predominante, a gente tem aí a soma da intensidade, isso faz muita diferença, Muita diferença, muita diferença. A Laís perguntou, disse que eu falei conformidade, mas pode ser colocado também como cautela. Conformidade e cautela. A gente pode colocar esse termo que também cabe, tá, Laís? Não tem nenhum problema, não. Então, vamos trazer um exemplo onde a gente, falando de um perfil, dominância com conformidade, combinando os dois na mesma pessoa, na busca da excelência. Então, a dominância com a conformidade na mesma pessoa tem a facilidade de implementar, de desafios, de tarefa. Joga na mão dela, na mão dele, que ele é capaz de colocar um projeto para rodar, porque ele tem a velocidade que quer o resultado acontecendo, e tem também o quê? A precisão e o preciosismo dos detalhes para que esse projeto fique muito bem feito. Se a gente olhar a inteligência emocional que a Isa
traz como diferencial, trabalhando para essa pessoa, ela equaciona as duas forças. E ela vai trabalhar com velocidade, iniciativa, ousadia, junto com a qualidade e a precisão, amparando e equilibrando essas decisões do agir. Se a gente levar para uma baixa consciência, talvez uma pessoa que não tenha tanta clareza ou não esteja muito claro para ela como potencializar as próprias forças comportamentais, aí ela pode, ao invés de usar isso equilibradamente para a busca da excelência, funcionar como um freio, porque os comportamentos da dominância acelera, porque quer correr, e os comportamentos da conformidade freia, porque tem medo de errar. Então, o que vai fazer a diferença é o autoconhecimento e a relação da boa gestão que ela faz dos próprios comportamentos. E aí, gente, a gente pode juntar Carol Dweck falando sobre mindset, Maísa, que também é de extrema importância a gente trazer como pano de fundo, porque a gente está muito longe de ser só o perfil comportamental, ou só motivadores, ou só qualquer outra dimensão. E aí, a inteligência emocional funciona como um equalizador da nossa melhor versão. Carol Dweck traz para a gente estilos de modelo mental, de mindset, que podem ser estilos fixos ou de crescimento, e que temperam o jeito de fazer as coisas. Se eu junto uma pessoa de alta dominância com alta conformidade, trazendo um mindset de crescimento, isso pode ajudar a lidar com a exigência e com a ousadia e a inovação e o desejo pela busca dos resultados. Se a gente traz essa mesma combinação com um mindset fixo, aí a pessoa pode colocar muito esforço e sentir que nunca consegue atender à excelência, porque ela não se dispõe, talvez, a aprender a fazer diferente, como um mindset de crescimento. Faz sentido isso para você, Isa, para você e para quem está nos ouvindo? Muito. Eu até queria fazer uma pergunta. Alguém já trabalhou com uma pessoa com esse estilo comportamental que a Andrea trouxe, né, que é o alto D com alto C, de alto nível de exigência e sem inteligência emocional, onde não tinha flexibilidade, é isso que eu entendi, né, para fazer as coisas às vezes de forma diferente, ou quando alguma coisa não saía adequadamente, travava. Alguém já chegou a trabalhar com uma pessoa assim? Ah lá, a Laís disse que sim. Laís? Raquel? Pediu para demitir a empresa toda. Laís, sem citar nomes, obviamente, conta um pouco sobre isso para a gente, porque você trouxe um exemplo bem interessante aqui. Uhum. Pode sim. Fica à vontade. Pode, claro que pode. Oi, boa noite. Boa noite. Obrigada pela aula. Então, eu trabalhei numa empresa farmacêutica, né, numa multinacional, e eu reportava para o RH e para a área de negócio. E esse CEO, ele era meu cliente interno, digamos assim, né? E ele era extremamente impulsivo, né? No estilo D de ser, D alto de ser. Então, ele ia sempre atrás de resultado, mas ao mesmo tempo era uma pessoa também muito criteriosa. E aí, com isso, nada estava bom, nada estava perfeito. E tudo tinha que estar perfeito. Aí, um belo dia, ele falou, demite todo mundo, né? Bem aquela situação, né? Bem D mesmo, né? Demite todo mundo, né? Aí falei, olha, né? Se a gente demitir todo mundo, a gente precisa conversar com o sindicato, né? Vai ter multa para pagar. E aí eu percebia que ele ia voltando, assim, caindo em si, né? Aquele momento de sequestro da amígdala, que a gente estuda em inteligência emocional. Aí, à medida que eu ia conversando, explicando as consequências da atitude, se a gente fizesse isso como empresa, como RH, aí ele ia voltando em si e falava, bom, então vê aí o que você faz, né? Tipo, se vira com esse pessoal. Mas é desafiador, ao mesmo tempo em que eles são pessoas que, assim, trazem resultado,
é aquele resultado a qualquer custo, né? E hoje em dia esse estilo resultado a qualquer custo não funciona mais, ainda bem, né? Porque as pessoas precisaram travar e ficar doentes para verem que esse estilo não funciona mais. Sorte a dele ter uma pessoa, imagino que você argumentou com essa classe toda que você nos trouxe, e fez com que ele tivesse consciência de que não era a melhor atitude, porque a gestão de consequências ia ser muito grande, né, Laís? E aí, assim, lidando com ele e com outras pessoas ao longo da minha jornada, eu percebi que é muito que a gente estuda em comportamento humano, né? Que a gente precisa saber como falar e como argumentar. Então, por ele ser essa pessoa D, não adianta eu chegar com uma tese de doutorado e começar a falar um monte de coisa que aí ele já parava de ouvir. Então, tem que ir com números, com argumentos consistentes e ser bem rápido na comunicação. Aí funcionava, tem que ir domando, né? Muito bom. Isa, a Natasha trouxe aqui uma fala, na verdade, né, uma mensagem, que eu queria pegar o gancho para complementar esse assunto. Posso, Natasha? Ela colocou assim, ó, minha diretora é alto D e é sensacional. Tenho uma super abertura para falar com ela sobre tudo e ela tem comigo. Funcionamos super bem juntas e realmente é um equilíbrio. Queria pegar esse gancho para falar da excelência das relações que se perpetuam na complementariedade. Odeia, deixa eu aproveitar uma outra pergunta da Natasha que eu acho que pode usar a mesma explicação. Ela tinha colocado: é verdade que quanto mais conseguimos equilibrar a régua dos 4 perfis, mais próximos chegamos à realização profissional e mais fácil fica o ambiente do trabalho e o relacionamento com as pessoas? Eu vou falar desse exemplo e já amarro desse, pode ser? Pode ser, não? Claro, perfeito. Então tá bom. Voltando aqui na questão, a Natasha traz um tema de extrema importância, porque a excelência nos locais que a gente trabalha, ela não é individual. A gente vai buscar uma excelência de um trabalho de time que atende, claro, os nossos desejos individuais, mas trata da excelência conquistada em time, em conjunto. Sendo assim, a gente precisa aprender a olhar a complementariedade de quem faz diferente como um fator preponderante para a gente buscar essas coisas boas que podem acontecer e nos trazer a excelência. E aí o D com C, com pessoas diferentes, eles podem conflitar. Eles podem conflitar por percepção de mundo, pelo jeito diferente de fazer as coisas. Mas eles podem se equilibrar muito se eles olharem que a vulnerabilidade que o outro me mostra a partir do olhar dele serve para que juntos possamos nos sentir mais prontos e menos vulneráveis para tomar as decisões, uma vez que ele vê o que eu não vejo, uma vez que ele faz de um jeito que eu não faço. O diferente, ele traz desconforto e ele traz até uma percepção de incômodo, mas se a gente tiver com a inteligência emocional nos ajudando a favor, e se a gente fizer escolhas conscientes, baseadas no trabalho coletivo e não na minha necessidade individual, onde há uma possibilidade de conflito, começa a representar uma oportunidade de forças e não de vulnerabilidade. Então, aqui, falar de excelência em time é a gente abrir para o diferente ser percebido como uma oportunidade de complemento. E aí, esse exemplo dela cabe muito bem. Não é porque a gente tem perfil diferente que a gente vai precisar trabalhar usando o nosso lado mais sombrio para não conectar com o outro. Pelo contrário. Então, esse é um olhar que o autoconhecimento nos traz e a inteligência emocional nos faz reconhecer a oportunidade sem medo. Faz sentido? Gente, a gente está longe de verdade absoluta aqui, viu? Nós estamos refletindo, nós estamos jogando para o vento, nós estamos compondo, são 31 pessoas aqui pensando juntas, tá bom? E essa outra pergunta da Natasha, que a Má leu, que ela faz, né? Quanto mais conseguimos equilibrar a régua nos 4 perfis, mais próximos chegamos à realização profissional e mais fácil fica o ambiente de trabalho e o relacionamento com as pessoas. Essa resposta eu imagino qual seja, mas se a gente precisar equilibrar a régua, eu estou ferrada na conformidade. E aí a gente não vai poder trabalhar mais junto nunca mais, viu? Nunca mais.
Porque a gente tem mesmo. Bom, Natasha, deixa eu só tirar uma dúvida. Você está falando a mesma pessoa ter equilibrada ou equilíbrio de time? Nós temos complementaridade de perfis diferentes trabalhando juntos. Eu ouvi falar, já me falaram que, assim, eu ouvi, são pessoas que querem equilibrar ela mesma. Então, ela quer ter mais ou menos equilibrado o D, o I, o S, o C, para ela poder ser mais completa. Mas eu não concordo também. Então, é por isso que eu perguntei se é verdade. Vamos falar um pouquinho, que não é nem uma questão de concordar ou não, mas vamos fazer uma análise juntos. O que o relatório representa é um autorrelato que nós fizemos sobre as nossas facilidades comportamentais percebidas por nós e muito, muito provavelmente pelo meio, ok? É muito comum nós, quer dizer, não é nada comum nós termos todas as facilidades trabalhando juntas ou não termos nenhuma facilidade trabalhando juntas a nosso favor. É comum que tenhamos algumas facilidades construídas e que tenhamos alguns pontos que não são fáceis e por isso talvez não sejam explorados e desenvolvidos, como a escritora Ângela fala. E por isso é muito comum que tenhamos facilidades representadas pela intensidade e algumas dificuldades representadas quando a gente nega algo sobre a gente. Não quer dizer que quando um fator é baixo é ruim, e não quer dizer que quando um fator alto é bom, mas quer dizer que, ao responder sobre mim, eu disse que sim, reconheço algumas facilidades e não reconheço outras. Sendo assim, não é comum e nem faz sentido nós argumentarmos ou interferirmos no desenvolvimento de todas as facilidades ou de nenhuma. Porque seria como se nós virássemos do avesso a composição corporal formada na infância e na adolescência pela genética e pela epigenética. Na verdade, nós as reconhecemos pelo gráfico e trabalhamos na consciência de como que elas trabalham a favor dos nossos objetivos. E podemos, sim, oferecer a adaptação em alguns pontos, mas não oferecer adaptação para a gente ficar bom em todos os comportamentos, porque o nível de estresse para isso seria muito grande. Então, ao invés de equilíbrio, poderíamos trazer o quê? A sensação de que, além da falta de excelência, eu, com esforço e perseverança, me torno muito mais estressado, ou até triste, ou até uma baixa performance do que mantendo a minha natureza a serviço do meio. Tem uma outra questão aqui, que Josimere trouxe, que eu gosto muito de falar disso, porque às vezes acontece, né, Deia? Ela disse, já ouvi falar que quando o resultado sai muito equalizado, que é o que a gente chama do gráfico em comum, né? Provavelmente é um ponto de atenção no que diz respeito ao autoconhecimento, se faz sentido, né? Que é quando tem uma atenção especial. Eu diria que é o mesmo caso. Se eu respondo e fico tudo alto, eu estou respondendo que eu tenho todas as facilidades comportamentais. Se eu respondo que eu tenho tudo baixo, estou dizendo que eu não reconheço em mim nenhuma facilidade comportamental. E isso não é comum. Não é anormal, só não é comum. E pode ser que, no momento, a pessoa não as reconheça, porque ela pode estar num ambiente mais conturbado, ela pode estar com uma questão de saúde mental, ela pode estar com uma adaptação de vida muito significativa. Eu já tive trabalhos com expatriados com os 4 perfis invertidos, porque eles estavam num nível de sofrimento grande. Não é o DISC que mostrou o sofrimento, o DISC só mostrou que estavam invertidos. Ele é que diz que estava em sofrimento, porque no relatório a gente não é capaz de perceber isso. Então, pode ser baixa consciência, pode ser um autoconhecimento em desenvolvimento, mas pode ser um momento de vida conturbado ou até uma saúde mental envolvida. E aí o relatório não traz nada sobre isso, a gente já não está mais trabalhando com a teoria DISC, sim, entrando em outros contextos, mas ele aponta que há um carinho especial para a gente falar sobre esse tema. Por trás desse texto tem um contexto, né? Tem um contexto, exato. E esse contexto precisa ser explorado. E é muito interessante, né, que eu utilizo a Axis nos meus programas até da Fundação Dom Cabral, que tem um volume muito grande,
E a Andrea sempre dá uma atenção especial para alguns gráficos que são chamados de gráficos em comum. De novo, ela disse, não são anormais, é só em comum e a gente precisa entender um pouco mais do contexto da pessoa que respondeu. Eu queria trazer um outro perfil para você, Déia, para a gente conversar, nesta perspectiva da excelência. Quando a gente fala de uma pessoa que é alto I com alto S. Aí a gente tem um monte de rostinhos aqui de alto I com alto S. A gente é dura ela conhecer a gente, né? Porque você fala, ela sabe, ela tem você mapeado na cabeça dela. Ai, tem um monte de gente querida aqui mapeada, né? Porque a gente Vamos falar dessas coisas, vamos falar de quem tem, né, esse perfil. Com relação à excelência, né? Quais são as facilidades para se chegar na excelência e também quais são os desafios nesse estilo comportamental, desses dois fatores associados. Tá. Aí tem um desafio que também tem a ver com o nível de autoconhecimento e de reconhecimento e gestão emocional, como todos nós, né? Nós poderíamos levar esses dois conceitos para todas, que tem a ver, alto I com alto S tem facilidade com pessoas, certo? Pessoas individualmente, que o S prefere, uma conversa eu com ela, ela comigo, uma conversa mais segura, mais comedida, onde eu tenho um pouco de controle, pelo menos, onde a gente vai terminar essa conversa. E o alto I, que tem facilidade com muitas pessoas, que tem um nível de carisma bem interessante, de habilidades relacionais, mas que não quer dizer que nenhum dos dois que tem empatia, ou tem níveis de conexão mais pronunciados. A gente está falando no nível de carisma e no nível relacional, certo? Isso para todos os fatores. Sendo essa facilidade voltada para as pessoas, vamos entender que o eixo conformidade e dominância, eles sejam mais baixos. O que aponta que, para as pessoas, ele consiga desenvolver atividades relacionadas a elas, por exemplo, como apoio apoio RH, por exemplo, tem muitas pessoas de alto I com alto S, porque, de fato, lá ela coloca o objetivo da atividade primordial dela em apoiar as pessoas, em conviver com as pessoas, em recursar as pessoas, conversar com elas. No lado de desafios e no lado de tarefas, pode ter um desafio, sim, dela buscar atividades relacionadas a resultados, busca de resultados, competitividade, rapidez, dinamismo e conformidade. Isso olhando só para a teoria, porque pode ser que essa pessoa tenha desenvolvido habilidades para lidar com esse tema, e aí é mais um assunto que eu trago à luz da teoria, que na excelência, gente, o perfil comportamental, ele é um potencial. Não quer dizer que porque você tem potencial, você não desenvolveu habilidades para lidar ou desenvolveu. Porque quem faz a gente performar no nosso dia a dia, além do nosso potencial, são as nossas habilidades desenvolvidas. Como, por exemplo, eu tenho baixo S, não tenho facilidade em fazer e seguir planejamentos, mas desenvolver habilidades mínimas para lidar com isso olhando para a excelência. Porque eu entendi que se eu não cuidar dessa vulnerabilidade, inclusive o que eu faço bem está prejudicado. Ou você complementa com pessoas que tenham essa facilidade comportamental. Exatamente. Um ponto interessante, Déia, né? Quando Exatamente. você fala de altos Is com altos S, e a tendência do alto I é não querer desagradar. A tendência do alto S é não perder a harmonia, principalmente a harmonia, né, com as pessoas no ambiente. Sim. E eu fiquei aqui pensando o quanto para este perfil comportamental pode ser desafiador a diferenciação, porque estou pensando aqui, a tendência é ele se integrar bastante a partir da diferenciação das pessoas e correr o risco de não colocar a diferenciação, às vezes, a favor de si próprio. Não sei, pensar. Sim. Bom, e isso, a gente está aqui batendo um papo, gente, saindo das informações básicas, como isso funciona no dia a dia nos nossos trabalhos. Porque perfil comportamental não é difícil da gente analisar. Mas o que traz a maestria no sentido de atender as outras pessoas são essas conexões que a gente está fazendo. Certo? Que vai além, é teoria mais contexto.
é texto mais enredo, e não só teoria, certo? E faz todo sentido, Isa, porque o Auto-I, ele tem essa questão da busca pelo reconhecimento, e a dificuldade com a impopularidade, que aí, às vezes, se posicionar frente a um contexto, a uma situação, a uma pessoa, ou várias pessoas, traduz para ele perder a popularidade de alguns por um posicionamento firme. E isso é uma situação para a liderança que sempre, ou quase sempre, traz situações a serem administradas. Por quê? Usando uma linguagem bem popular, às vezes ficar em cima do muro. Eu gosto de uma história que um colega nos disse que, assim, uma pessoa, ela morreu, né? E ela foi para o céu, imaginando que existe esse céu, né? Mesmo com crenças diferentes, vão imaginar que existe esse céu. E a pessoa foi direto e ficou em cima de um muro. Foi para o céu e ficou em cima de um muro. De um lado, tinha realmente os anjos, as nuvens, uma tranquilidade, uma paz, e muitos anjinhos bebês aprendendo com os anjos mentores. Do outro lado, tinha a representação do inferno, um ambiente muito mais dinâmico, barulhento, onde os bebês estavam aprendendo com seus mentores também, e eles diziam assim, vamos lá, ele está lá no meio do caminho, no muro, sem escolher, ele não sabe para que lado que ele vai, ele está lá em cima do muro, fala para ele vir para cá, fala que aqui é legal, fala que aqui a gente tem festa, aqui a gente se diverte. E do outro lado, o anjinho, bebê, puxou assim, e falou assim, meu mestre, por que a gente também não fica pedindo para essa pessoa pular para cá? Porque aqui é legal, e só do outro lado eles ficam chamando. E ele disse para ele, aprenda, bebê, que quando uma pessoa fica em cima do muro por muito tempo sem posicionar, ela já escolheu o lado dela. É o lado de lidar com as dificuldades do inferno. Então, se a gente pegar e fizesse uma analogia com todos os perfis, eu peguei a influência, porque a Isa me trouxe ele, mas se a gente pegasse um exemplo de como lidar com a sombra e com a luz de todos os perfis, nós faríamos uma analogia, uma historinha para todos eles. Identificar o que nos priva da excelência é tão importante quanto identificar o que nos move para a excelência. E, às vezes, e a gente pegou em popularidade, que é algo fácil da gente reconhecer e até trabalhar, mas, às vezes, nós temos temas muito mais profundos para serem trabalhados, que estão intimamente relacionados ao nosso jeito de fazer as coisas, que foi construído lá na infância e na adolescência. Então, olhar com generosidade para as coisas que podem nos influenciar é tão importante quanto olhar também para o que nos faz chegar lá. Faz sentido, gente? Me desculpe os autos-is, eu sou auto-i, mas nós mesmos, às vezes, nos colocamos em situações conflituosas, com dificuldade de posicionamento, por conta de não fazer um enfrentamento com a impopularidade e a falta de reconhecimento que o outro vai ter por aquela decisão. E é exatamente esse ponto que prejudica a nossa atuação nessa busca de fazer as coisas muito bem feitas e com responsabilidade e escolhas conscientes. Sim? Pode contra-argumentar, falar que não concorda, que falar por cima, tá bom? A Ana Paula está me dando com o rostinho. Queria ouvir um pouco da sua experiência, se você puder partilhar com a gente, vai ser muito bacana. Que mais? Você chamou a Ana, Deia? Chamei a Ana, se ela quiser compartilhar, se ela Nossa, quiser Ana, o que a Ana comentar. é? Auto-i, com certeza, com certeza. Só se você quiser, tá, Ana? Fica à vontade. Ana, eu? É? Ana, eu? Ana Paula, eu? Não sei. Auto-i, você não sabe, você não fez. Espera aí, vamos resolver isso, Deia. Eu, Isa, quero dar de presente para a Ana, que você faça com... Eu vou te dar de presente que você faça
com a Deia, tá? Porque a Ana é um ser muito especial para a gente não saber. Eu imagino, Ana, vou aqui fazer as minhas apostas, tá? Mais alguém que conhece a Ana, se quiser fazer também, imagino que você deva ser um alto I, mas eu não tenho certeza de qual é o teu segundo fator mais alto de tendência comportamental, tá? Mas imagino que sim, deva ser aí um alto I. E uma coisa que a gente está falando, eu vou colocar a Ana na conversa, porque eu tenho muita saudade de fazer trabalho junto com a Ana, né, de conversar e de bater essa bola, que eu acho que é a humildade para a gente reconhecer as nossas dificuldades comportamentais. No mundo que a gente vive hoje, onde muitas vezes a gente tem que se apresentar como um super-herói ou como uma super-heroína, e aí a gente vai para Brené Brown, para a questão das vulnerabilidades, e é tão libertador quando a gente... Eu não dou conta, eu não sou bom nisso. Quem são as pessoas que podem, aí voltando lá no que a Natasha trouxe, a Laís, as meninas, nessa questão do complemento, né? Até no livro, quem lê o capítulo do livro, vai ver que eu menciono a Rosana, que a boa parte das pessoas que convivem comigo conhecem. E a Rosana é um complemento na minha vida fora de série, porque eu tenho baixa conformidade. Isso poderia impedir muito eu chegar em bons níveis de excelência. Só que a Rosana, ela tem uma atenção aos detalhes. Então, quando eu pego a Rosana na minha vida pessoal e a Marília, que é a Má, que está aqui, na vida profissional, isso me eleva o que eu faço para um outro nível. E eu queria chamar a atenção, né, para esse ponto. Quem são as pessoas que fazem um complemento tão legal com você, que impulsiona que você mantenha e eleve cada vez mais a excelência naquilo que faz? Eu vou dar exemplos, que eu acho que é muito bom dar exemplos. Do ponto de vista pessoal, eu viajo muito, quem me conhece sabe que eu vivo, né, com a mala. E depois que a Rosana começou a me ajudar a arrumar a mala, eu deixo de esquecer uma série de coisas, porque eu quero ir, eu estou com a cabeça lá onde eu vou, o que eu vou fazer, e eu esqueço de uma série de coisas. Quantas vezes eu saía do hotel para comprar coisas que eu tinha esquecido? E hoje a Rosana tem uma atenção exímia, né, para cada coisa que eu vou precisar. No trabalho, a Marília, né, os detalhes dos projetos. Né, tem coisas que passariam, eu ter alguém ali que faz a gestão dos projetos com uma certa minúcia, facilita muito, e eu honro demais essas pessoas. Isso faz muita diferença na minha vida. Tem coisa que a gente realmente não tem facilidade. E aí, eu acho que a reflexão mais importante para a excelência, porque algumas pessoas, às vezes, podem passar muito tempo tentando exercitar algo que outras pessoas rapidamente chegariam no nível de excelência. E ainda não serem felizes, porque tem que ter um certo prazer e chegar num resultado, né, que a gente possa comemorar, que seja reconhecido. O baixo autoconhecimento, a falta do autoconhecimento, pode fazer com que nós não façamos as melhores escolhas para a nossa vida. E eu queria chamar a atenção de pais e mães. Você falou da influência, Déia, e veio muito fortemente à minha cabeça. Será que nós, pais, mães, ou avós, né, fazendo menção aqui para a Ana, que acabou de ter uma neta linda, e quando a gente fez o curso de neurociência, eu e a Beth, a doutora Carla Tipo, ela falava muito disso. Quantas crianças, adolescentes, na escolha de carreira, são condicionados pelos pais? E tem um nível de esforço muito grande, não são felizes, porque não fizeram uma escolha espontânea. Lembrando que o Marston começou o estudo desta teoria observando os filhos dele. Foi isso, né, Déia? Foi. Observando 5 grandes grupos de pessoas que a família, onde um dos filhos, aos 84 anos, fez uma entrevista há pouco tempo, dizendo que ele deixava as crianças, os adolescentes, fazer o que eles quisessem fazer, na observância total de como eles faziam, de como eles se posicionavam, de como eles tomavam decisão, de como eles lidavam com os desafios. E tirando os grupos que ele estudou em hospitais, em escolas, em presídios, ele também deu a oportunidade
para os 4 ou 5 filhos deles escolherem qualquer profissão que eles quisessem, qualquer coisa que eles quisessem fazer. E sempre observando essa relação, qual é a facilidade inata e como essa pessoa lida com o que não faz bem, ela quer aprender, ela adapta ou não. E aí foi contribuindo com os filhos, olhando, né, o crescimento dos filhos. Isso que você traz, Isa, é muito importante, porque muitas pessoas perguntam assim, em trabalhos de desenvolvimento, né? Eu quero adaptar tal fator, eu quero aumentar o meu D. Na verdade, nós somos muito especiais, muito únicos e muito bons, mantendo o nosso perfil de essência. Não necessariamente a gente precisa adaptar, é uma escolha consciente. Não há nenhuma necessidade de adaptar e nenhuma necessidade de não adaptar. A necessidade é só de reconhecer e ter consciência aonde os seus comportamentos te beneficiam e aonde eles podem te vulnerabilizar. Quando algumas pessoas perguntam assim, falam assim, mas eu quero adaptar a dominância, por exemplo, certo? A minha pergunta é, o que exatamente da dominância iria funcionar para você agora? Excelente. E você pode aprender alguns comportamentos que na situação específica X te ajudarão. E não necessariamente fazer um esforço adaptativo muito grande que não conversa com a fluidez da excelência. E aí a segunda pergunta, você quer aumentar a sua dominância porque é importante para você ou porque é importante para o meio que você está inserido? Essa pergunta é bem chave, ideia. Muitas pessoas, elas falam isso em detrimento dos feedbacks do meio e que não tem nenhuma relação com performance ou com excelência ou com aprendizado e autoconhecimento e melhoria. Tem a ver com o universo delas. Elas se sentiriam melhor se você tivesse a dominância alta, eles pudessem falar de igual para igual. Porque elas não querem abrir mão do aprendizado que é falar no idioma do outro. E aí eu acho legal trazer um exemplo para ficar bem enfatizado. Pensa numa pessoa, você está dando o exemplo da dominância, que trabalha numa cultura que traz aspectos, que valoriza, na verdade, né, aspectos de pessoas que tenham mais alta dominância, ela tem baixa dominância. E tem esse desejo, ela vai se perder de si própria, ela vai perder a autenticidade, ela pode gastar muita energia e nem chegar no nível de performance que ela deseja, para atender uma demanda do meio. E você está trazendo esse assunto, e é muito interessante, porque essa é uma das perguntas que eu mais respondo. Isa, eu preciso adaptar o meu D, o meu I, o meu S ou o meu C, porque eles são baixos. Essa é uma pergunta frequentemente feita, e eu gostei muito dessa tratativa que você trouxe. Você quer atender a que tipo de demanda? Porque se você tem intrinsecamente um motivo para isso, você tem combustível, tem um propósito, e o custo-benefício pode ser bom. Eu gosto muito dessa perspectiva de custo-benefício. E exatamente qual ponto, né, Isa? Porque quando a gente fala de perfis, a gente está falando de uma combinação muito grande de comportamentos. O que exatamente? Normalmente, o que vem da dominância é, eu gostaria de fazer enfrentamentos e posicionamentos nas reuniões, frente aos times de trabalho, frente aos meus liderados. No alto I, quando a pessoa tem baixo I, eu gostaria muito de ser um líder carismático, que chega, conversa com todo mundo, que toca as reuniões. O alto S, quando a pessoa tem baixo, eu gostaria muito de ser uma pessoa que planeja melhor, que sabe seguir exatamente, faz as coisas até o final, e mais ouvinte do que eu sou. E o alto C falar, eu gostaria muito, esse é meu, tá, gente? Porque a Marília perguntou quem me complementa no trabalho, a Marília é uma das que me complementa muito, porque ela tem uma conformidade, e aí a conformidade dela me faz pensar, às vezes, que a ausência do comportamento me inibe de querer aprender algo que eu já preciso, que já está me comprometendo. E quando ela me faz uma pergunta, eu falo,
Então, eu nunca vou ficar boa igual a Marília no Alto C, mesmo que eu desenvolva alguns comportamentos da conformidade, porque o dela é nato e o meu é aprendido e desenvolvido. Mas eu quero aprender e estou investindo para aprender o mínimo desejável para que as outras coisas não sejam impactadas, as coisas que eu faço bem, inclusive. Então, a Marília é uma pessoa que o jeito que ela traz perguntas, ela tem percepções, ela vê coisas que eu passo longe de ver, mas eu passo muito longe, gente. Então, sim, ela me complementa nesse aspecto, né? E voltando na conformidade, a maior dúvida das perguntas é: eu quero fazer tudo com perfeição. E aí, independente disso, eu poderia também falar do baixo, do alto que quer descer, certo? A dominância muito alta geralmente fala o quê? A Ana Paula quer a Marília. A Ana Paula quer a Marília para ela, a gente não pode dar. A gente traz você para a gente. Essa é a única. Você quer vir para a gente, tudo bem. Aí você vai ter mais um pouquinho, né? O Fábio já está incomodado desse negócio do povo querer a Marília, hein? Eu estou vendo a cara dele, o marido dela, tá, gente? Não, isso gera business, pode continuar pedindo, gente. Olha só. Déia, sabe uma perspectiva que eu queria trazer, que eu acho muito legal da gente refletir? Vamos falar dos estilos comportamentais complementares, né? D com S, queria que você falasse um pouco, e I com C, né? Que são estilos complementares, diferentes e complementares. Na mesma pessoa? Não, agora eu quero falar uma pessoa de perfil com tendência predominante da dominância, trabalhando com a tendência comportamental predominante da estabilidade. A pergunta que eu quero fazer é: se a gente tiver baixa inteligência emocional e um dos perfis for muito crítico com o outro, pode inibir chegar nos mais altos níveis de resultado, né? Chegar nesse nível de excelência. Como que você vê isso? Eu traria até um passo atrás, não? A gente pode nem falar de busca de excelência, nem na busca da excelência dos resultados expressivos como time. Eu posso falar de promoção de ambiente psicologicamente comprometido. Porque o fato da gente lidar diariamente com 2 ou 3 pessoas que têm um jeito diferente de fazer as coisas, depende de como é colocado isso, pode gerar uma desqualificação. E comportamento não desqualifica ninguém. Nem contrata ninguém. O que contrata ou o que demite é performance, sendo muito, muito simplista, né? Mas não perfil comportamental. Mas no ambiente profissional, às vezes, por eu não entender a complementariedade e por eu não me esforçar para que essa complementariedade aconteça, pode gerar uma desqualificação, que pode beirar até o desrespeito em outras dimensões da pessoa, porque caráter, ética, não tem nada a ver com perfil comportamental. Mas a gente dividir projetos fazendo... É só pegar, gente, imagina você cozinhando com uma pessoa, a gente não precisa nem ir para o ambiente corporativo. Imagina você cozinhando com uma pessoa que faz diferente. Eu vou pegar o meu jeito de cozinhar. Eu não vou olhar a medida direito. Precisa de queijo parmesão. Eu não tenho queijo parmesão, eu tenho outro queijo. Eu vou ralar a mussarela e vou colocar. E aí, uma pessoa de alta conformidade ou de alto S, estou falando da minha dominância alta, que não tem paciência de seguir a etapa, o passo a passo do que tem que ser feito. Na culinária e no trabalho. Vamos trazer mais para a nossa vida no âmbito geral. Vamos pegar uma pessoa cozinhando comigo, que tem alto S. Ela quer previsibilidade e segurança. Ela não vai arriscar trocar de queijo, porque ela não sabe se o resultado final vai ser o mesmo. E ela não lida bem com o quê? Improviso, com lidar com temas que não aconteceram como esperava que ela acontecesse, como os outros esperam. Então, o fato de eu trocar ingredientes, de eu não olhar a receita, começa a gerar o quê? Incômodo, e essa pessoa pode não querer mais participar do nosso jantar pelo desconforto que gera o fato dela agir fora da essência dela. E eu também posso querer não participar mais desse jantar, se eu tiver que seguir a risca e fazer exatamente como manda a receita,
e seguir passo a passo até o final. Então, no trabalho, às vezes a gente desiste, não desiste do trabalho, nem dos nossos sonhos, desiste de comunicar que é importante o respeito com a minha essência e que é importante eu fazer do meu jeito para ter uma boa conexão e para ter o desejo de ser incluída naquele projeto. Eu desisto do projeto, eu desisto do trabalho, eu desisto da liderança. E os perfis comportamentais desistem de formas diferentes e comunicam de formas diferentes. Às vezes a gente pode ficar com o alto S desistido muito tempo, porque ele pode se colocar num espaço de desconforto, mas levar muito tempo a dizer que não quer ficar mais. E aí a gente tem pessoas que estão indo para o trabalho somente com o corpo e que partiu da gente, me colocando como dominância, né? Partiu da gente a iniciativa e a manutenção disso. E a gente pode levar isso para qualquer perfil. A questão é, todos nós queremos ser incluídos e respeitados como somos. Claro que há ajuste, há adaptação, há aprendizados, há competências e habilidades a serem desenvolvidas, mas não porque me desqualifica quem eu sou. Porque neste momento, se eu aprender a fazer um pouquinho diferente, todos nós ganhamos, eu ganho também. Esse é um ambiente onde a gente pode trazer a complementaridade, o aprendizado e a adaptação de uma forma positiva. Porque o D tem características completamente do S, o I tem características primárias, né, completamente diferentes do alto C. Se eu não tiver uma relação de respeito, clareza, para que todos possam trazer o seu melhor, a gente pode fazer esse ambiente totalmente desconectado e pior, um ambiente que promova adoecimento, somente por conta do jeito de fazer. Porque o outro é mole, porque não tem o time, porque eu tenho time, o outro não tem time, porque o outro não me respeita, porque ele é muito direto, porque eu vou falar e ele já saiu fazendo. Isso a gente vive com quem a gente ama dentro de casa. Imagina um ambiente corporativo. E ali começa-se a rotular as pessoas, né? Simplesmente porque ela tem um jeito diferente de fazer as coisas e há uma desconexão, inclusive de propósitos comuns, porque elas estão ali, né? A perda é muito grande em vários sentidos. Eu gosto quando você fala de dar um passo para trás, né? Porque pode gerar ambientes absolutamente inseguros, e esse é um cuidado principalmente das lideranças, que têm baixa consciência de olhar para as pessoas que fazem diferente, ao invés de aproveitar os complementos, Sim. fazem julgamentos rígidos. Sim. E esse espaço de medo que pode acontecer entre pessoas que talvez não estejam conseguindo manifestar o seu melhor, é um espaço de retirada. Num espaço de medo, a gente não põe nada, a gente tira, inibe e se afasta, e evita. Então, qualquer assessment, qualquer instrumento, qualquer estratégia que traga informações a respeito de alguém, é para trazer as informações para a gente ficar melhor. Se a gente traz as informações para lidar com as diferenças na desqualificação, não faz sentido utilizá-las. E isso é um trabalho de formiguinha que a gente faz nas empresas. Porque há bem pouco tempo atrás, os assessments, as informações, o autorrelato eram utilizados para identificar o quê? Fraquezas. Aonde que eu tenho que melhorar? A psicologia positiva fala muito disso, a gente passa mais tempo olhando o que a gente faz mal do que olhando o que a gente faz de bom, o que a gente tem facilidade. Então, nós todos aqui, de alguma forma, impactamos algumas pessoas nos ambientes corporativos, nos ambientes de aprendizados, nas escolas. Então, o nosso desafio é olhar para qualquer abordagem que traga informações a respeito de uma pessoa, olhando, sim, a beleza do conjunto, e olhando as potencialidades que podem sim ser melhoradas, com escolhas conscientes, com ambiente emocionalmente sadio, com apoio ao autoconhecimento, à gestão emocional, e não simplesmente colocar tudo dentro de um perfil, serve ou não serve, que é muito do que a gente ainda vê. Ideia, você está dizendo isso, e eu tenho percebido, né, já foram mais de 40 turmas do Liderança de Impacto, que a gente usa a metodologia DISC e motivadores, que tem muitas pessoas que nunca tiveram contato
com essas metodologias que começam a enxergar as situações de uma forma muito diferente, verbalizam. O quanto elas estão mais tranquilas de compreender que o outro, ele é só diferente. Não necessariamente é errado, né? E aí começa a se abrir espaço para uma flexibilidade. Eu acho que a palavra é flexibilidade, né? É importante para a gente interagir bem com perfis comportamentais que são distintos, porque às vezes aquela forma de falar ou de agir não tem a ver comigo, como a gente sempre acha, né? Tem a ver com o jeito de ser. E é tão legal a gente entender isso, libertador, porque senão a gente acha que tudo é pessoal. Alguém que se fala, né, porque prefere a segurança, como você deu um exemplo, como o Alto S, alguém que tem uma fala um pouco mais direta ao ponto, mas que faz isso de forma geral, porque é um estilo de se comportar, ou alguém que está antenado ali às regras, aos dados, aos fatos, e aquilo não é pessoal, ele está expondo a partir da perspectiva que faz sentido para ele. Ele não quer te expor, né? Ele está expondo dados. Exato. E aí, numa última turma, a gente ouviu falando de DISC, que é simples, que é uma teoria muito comercial, que muitas pessoas têm acesso. Aliás, eu brinco que DISC é meio como natação na infância. Você pergunta, como se fala, eu trabalho com DISC, eu conheço, sim. Aí eu falo, é igual natação, né? Todo mundo um dia já nadou, já aprendeu a nadar, já caiu na água, já fez natação de criança, então eu conheço, já ouvi, eu uso. A pergunta é, o fato de você ter caído na água e ter feito aula de natação um tempo, não significa que você sabe nadar os 4 estilos. Então eu brinco, gente, o fato de a gente ter visto DISC em algum lugar, saber que é DISC, não quer dizer que a gente sabe usar com excelência esse conhecimento que está ao nosso dispor, mas independente, né, da natação, um dos executivos na última turma falou assim, menina, me chamou de menina, eu gostei muito dessa parte, mas ele falou assim, menina, eu estou olhando aqui, que essa minha influência, ela é usada para manipular as pessoas, e quer saber que funciona? Uau. Mas quer saber que eu não quero mais fazer isso? E aí ficou um silêncio absurdo, porque sim, a facilidade do convencimento, a facilidade da persuasão, a questão de influenciar... Oi? Eu não fui aluna efetiva do curso, mas fiz a entrega só de estar presente na sala, é verdade. Mas quando ele traz isso, a facilidade da influência pode levar à manipulação, porque ela consegue fazer uma boa leitura e consegue se conectar com a pessoa muito rapidamente, e aí ela leva isso para onde ela quiser, mas aí já não é mais DISC. Só que o fato dele entrar em contato com a teoria e ter uma análise, e ter uma reflexão dessa, e reconhecer isso, a gente ganhou uma noite, e está tudo bem. E a gente não está falando bem, mas podia estar falando de mim. Então, qualquer estratégia que nos ajudam, né, a reconhecer como é que eu faço a minha vida melhor por meio disso, ainda que seja um pouquinho por dia, no esforço, na perseverança, já ajuda. E trazendo também uma coisa que não me saiu da cabeça, que é o prazer de quando você consegue caminhar um pouquinho por meio de algum conhecimento, alguma teoria. E a gente, nesse dia, caminhou um pouquinho com essa percepção. E aí, todo dia que eu bato um papo há 10 anos sobre esse assunto, todos os dias da minha vida, eu sempre saio com uma coisinha assim que eu falo, nossa, não tinha pensado nisso, do outro, de mim. Tem hora que eu falo, eu não sei aqui, se eu entrei para falar alguma coisa, ou se eu entrei aqui porque eu tinha que escutar alguma coisa, entendeu? E é isso que eu acho que é a busca da excelência, mas não na excelência, na arrogância de querer ser excelente o tempo todo, mas nessa busca de saber que é um pouquinho por dia. Viajei, né, gente? Eu queria aproveitar que faltam uns 10 minutinhos e abrir para... A gente se empolga aqui, a hora voa, né? E abrir para alguma outra pergunta. Se vocês tiverem, aproveitem. Eu brinco, né? A ideia é a maga do comportamento. E, às vezes, a gente faz algumas perguntas e ela responde com uma consistência que eu adoro, né? A profundidade com que ela entende do assunto. Então, se você tiver aqui alguma pergunta,
em relação ao seu estilo de comportamento, ou algum estilo de comportamento que você interage para ver a complementaridade, aproveitem. Na verdade, eu queria só fazer um complemento da fala de vocês. A fala de vocês é perfeita, é incrível, nem merece complemento, na verdade, mas eu queria só trazer uma reflexão. Quando a gente se entende, cada vez que a gente se entende, a gente olha o mundo com outro olhar. A gente olha o nosso dia a dia com outro olhar, a gente amplia nossas perspectivas e vai ampliando gradativamente nosso conhecimento. E talvez conhecer o nosso perfil comportamental, talvez conhecer aquilo que motiva a gente, seja o primeiro passo que a gente possa dar para olhar um pouco para a gente. Porque existe uma tendência a gente fazer os comportamentos de forma repetitiva, sem entender por que a gente repete esses comportamentos. Então, quando a gente para e olha, não é por isso mesmo que eu faço isso, isso já acende uma luz, isso já muda uma chave. E na hora que muda uma chave, a gente pode até continuar repetindo o comportamento, mas toda vez que a gente repetir o comportamento, a gente vai estar mais consciente do comportamento que a gente está repetindo. Então, o autoconhecimento, entendendo o perfil comportamental, entendendo o que motiva a gente, talvez seja o pontapé inicial para um mundo de universo que está aberto na frente da gente. Tanto que o nosso próximo passo vai ser uma análise, um curso sobre inteligência emocional, que a gente vai lançar isso, e a gente vai ampliar um pouco mais esse horizonte. Mas não adianta, a gente não vai conseguir entender, modular, entender nosso comportamento emocional e que benefícios ou malefícios eles podem nos trazer se a gente não se conhece um pouco. Então, eu acho que aqui está o pontapé inicial para novas jornadas lá na frente serem trabalhadas, para que a gente amplie do eu para o nós. Por que é que nós fazemos esse comportamento? Como reagimos para o mundo? Então, era esse o comentário que eu queria trazer, só para acrescentar. Bom, queria primeiro dizer que eu sou muito fã da Andréia, que é um grande prazer estar aqui com ela. Eu admiro essa mulher, não pelo comportamento, né, Déia, mas pelo caráter. Eu costumo dizer sempre que a Déia é uma das pessoas mais íntegras que eu conheço. E eu queria dizer para vocês, provavelmente vocês vão receber o artigo, e eu criei lá um neologismo que é excelência. Todos os dias a gente pode ser melhor. Busque o teu diferencial, coloque em prática, evolua. Todos os dias a gente pode ser melhor. E essa sensação é o que nos torna cada vez mais presentes, com mais autoestima, para a gente superar os desafios e realizar tudo aquilo que a gente deseja. É isso que eu desejo para vocês. Muito obrigada pela presença. Déia? Ai, gente, eu sou suspeita, né? Chorona, e eu quero agradecer. Para mim, estar com vocês aqui é especial, é importante, e eu acho que a gente tem desenvolvido uma rede de apoio muito concisa e muito generosa. Então, é só agradecimento.